Abra comigo em Ezequiel. Glória a Deus. Oh, aleluia. Ezequiel, capítulo 34. Há uma presença doce do Espírito Santo nesta noite aqui, viu, queridos? Aleluia. Oh, Deus é maravilhoso. Ezequiel 34. Vamos ler o verso 27. Ezequiel 34, 27 diz o seguinte: você que está nos assistindo, obrigado aí pela audiência, continue ligado com a gente, pode curtir aí o nosso canal, fazer parte, nos seguir e receba sempre as nossas mensagens. Ezequiel 34, 27 diz o seguinte: as árvores do campo produzirão o seu fruto, a terra produzirá sua safra, e as ovelhas estarão seguras na sua terra. As ovelhas estarão seguras na sua terra. Elas saberão, elas quem? As ovelhas. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as cangas do seu jugo e as livrar das mãos daqueles que as escravizaram. Amém? Até aí. Feche os teus olhos, coloque a Bíblia no teu coração. Eu quero ouvir aqui um burburinho de oração. Começa a falar com o Espírito Santo de Deus, aleluia. Aproveite essa presença doce, porque Ele está aqui. E onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Pode falar com Ele que Ele vai te ouvir. Conversa com Ele, peça para Ele: Espírito de Deus, fala comigo nesta noite. Eu quero ter uma resposta. Às vezes nem sei o que eu vim buscar, mas eu quero ouvir um direcionamento vindo dos céus nesta noite. Talvez você não saiba, mas Deus sabe o que tem para te entregar. E você vai receber dos céus hoje uma revelação nova. Vai falando com o Senhor. Eu quero te dar 1 minuto agora de intimidade com o Espírito de Deus. Aleluia, aleluia. Espírito de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar. Obrigado pela Tua presença. Derrama agora, Senhor, do Teu fogo santo sobre cada cabeça, assim como foi em Pentecostes, ali em Atos 2, a marca do fogo estava sobre as cabeças, trazendo um novo jeito de pensar, trazendo uma marca sobre a língua e sobre o pensamento. Nesta noite, neste ano profético da mente de Cristo, queremos receber palavras vindas realmente do trono dos céus, que trarão um novo jeito de agir, de pensar, de coordenar as situações. Nós queremos estar conectados com o trono da graça. Ouvimos a Tua voz agora com poder e autoridade, e nos abrimos para receber um novo do Senhor sobre nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode se assentar, querida igreja, aleluia. E quem é ovelha do Senhor, dá um forte aplauso ao Senhor nesta noite. Só quem é ovelha de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tema desta noite, queridos, é libertos para viver a promessa. Libertos para viver a promessa. Fala para quem está do seu lado, diga assim: eu e você precisamos ser libertos e vivermos a promessa. Você vai entender o tema daqui a pouco. Sabe por quê? Porque Ezequiel escreveu de uma maneira especial. Em primeiro lugar, Ezequiel, um profeta. O seu nome significa Deus fortalece. E a palavra que sai da boca do profeta é para fortalecer as pessoas. Sabia disso? Às vezes é uma palavra dura, sim, mas também é para fortalecer. Porque a profecia vem para exortar, edificar e consolar. É a tríplice função da profecia: exortar, edificar e consolar. Às vezes é uma palavra que talvez você não queira escutar, mas é necessário, porque vai trazer fortalecimento na tua vida. Então Ezequiel vem com este, carrega profeticamente uma identidade e traz uma palavra de fortalecimento, porque além de profeta, ele era sacerdote.
Ele trazia a palavra profética, mas intercedia pelo povo. Ele sentia as dores do povo através das suas orações. E o que o diferencia de outros profetas? Os outros profetas muitas vezes anunciaram juízos futuros. Olha, está vindo um povo aí lá da Babilônia. Os caldeus estão a caminho, vai escravizar, vai levar vocês cativos. Olha, ai de você, Nínive, ai de você. E traziam palavras futuras, palavras de juízo, palavras que iriam acontecer. O que traz sobre a vida de Ezequiel uma diferença. Ele está no meio de um cumprimento profético dito lá atrás. Porque diferentemente dos outros profetas, ele estava lá também no cativeiro da Babilônia. Olha só que interessante. Ele estava ali, ele se tornou uma voz de esperança dentro do cenário trágico, dentro do próprio cativeiro. No meio do cenário trágico, ele era uma voz profética que trazia esperança. Ele não profetizou de longe, ele profetizou dentro do cativeiro, como alguém que sofria o mesmo peso que o povo sofria. Vai entendendo, sabe por quê? Porque é no meio do opróbrio, da situação difícil, da grande guerra e tribulação, que o chamado é aceito. Amém? Ezequiel então estava ali no opróbrio, na humilhação. Ezequiel estava ali longe do lar dele, cercado de tristeza, de pessoas chorando, vendo a apostasia da Babilônia. Estava ali cheio de vulnerabilidades ao seu redor, de fragilidades, mas mesmo neste cenário caótico, ele disse sim para o Senhor quando ele chamou Ezequiel: seja o meu profeta. Mas Deus, neste cenário? Aqui é neste cenário. É justo na minha vez? Sim. Justo na minha vez, onde os aposentados estão sendo roubados, saqueados, tirados bilhões. Justo na minha geração que está tendo essa roubalheira. Justo na minha vez que tem tanta tela que as pessoas não têm mais atenção, que tem que ter muito efeito pirotécnico para atrair as pessoas. Justo na minha vez, onde tem muita concorrência, muita gente é despejada no mercado de trabalho e eu não consigo alcançar uma vaga para mim. Justo na minha vez que é difícil de achar homem para casar. Justo na minha vez que é difícil achar uma mulher para eu ter um relacionamento. É na sua vez que você vai dizer sim para o chamado do Senhor na sua vida. É nesta geração que nós vamos dizer sim para um chamado profético e sacerdotal. Eu posso ouvir o amém do povo de Deus? Porque foi para um tempo como este que Deus te chamou. Amém, igreja? Ou seja, não é o cenário que te define, mas sim é a resposta que você dá ao chamado que você carrega. Vou repetir isso. Não é o cenário que te define, mas sim o sim que você dá ao chamado que você carrega. Todo mundo aqui carrega um chamado. Eu quero saber se você está dizendo sim para ele. Adão estava num jardim belo e maravilhoso, cercado da natureza, num cenário afrodisíaco e paradisíaco, podemos dizer assim. E foi ali que ele sofreu a sua queda. Agora o segundo Adão estava em outro jardim, no jardim do Getsêmani, prestes a ser pego, sendo traído, chorando, suando gotas de sangue. E ali ele disse sim para o chamado. 2 homens, 2 jardins, 2 respostas diferentes. Então, não é o cenário que você está, mas é o sim que você carrega dentro de você. Você está dizendo sim para quem? Para o cenário que você está vendo? Ou para o Senhor que está te falando que é a hora de você se levantar? Que é hora de você enxugar as lágrimas? Que é hora de você responder aquilo que Ele está te levando a viver? Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Por isso essa mensagem é para quem deseja ser livre. Pastor, mas como assim, pastor? Já sou crente. Eu sou crente de maré, maré, maré. Eu sou crente desde quando eu nasci. Eu nasci no berço evangélico, né? O pessoal fala assim. Mas aí, você precisa ser livre.
livre e liberto, porque Ezequiel estava ali no meio do cativeiro. E assim como Ezequiel, Deus levanta hoje pessoas que mesmo dentro do caos vão poder dizer: Senhor, eu quero ser livre. Senhor, eu quero viver a tua promessa. Mesmo dentro da Babilônia, mesmo num caos financeiro, mesmo num caos de loucura emocional, mesmo onde só tem desequilibrado do meu lado, eu quero ser livre, eu quero e preciso viver a promessa. Amém? Deus tem promessa. Parece impossível, você acabou de cantar aquilo que parecia impossível, mas é isso que o Senhor tem para nós. Ele tem um caminho de liberdade, de libertação, de cumprimento de promessa. O contexto não vai determinar a promessa, mas é a fé que você se move. Quem determina a promessa é a revelação da palavra. Já está revelada a promessa de Deus para a tua vida. E esta promessa tem que ser vivida neste tempo, nesta geração. E eu posso te garantir, estamos em condições melhores do que de Ezequiel, tá? Nesse capítulo 34, para você ter uma ideia, Deus se revela como pastor. Ele se apresenta: eu sou o pastor. Ele está falando aqui em Ezequiel 34. Ele diz nesse texto: vocês são minhas ovelhas. Depois você lê na sua casa, vale a pena ler este capítulo inteiro. Ele diz: vocês são minhas ovelhas. E para essas ovelhas, nesse verso 27 que nós lemos, Deus promete 3 coisas impossíveis dentro do cativeiro. Presta atenção. Deus promete 3 coisas impossíveis dentro do cativeiro. As árvores do campo produzirão o seu fruto. Ah, não, é impossível. Está prometendo árvores frutíferas? Ou seja, está prometendo um período de produtividade sobrenatural. Eu estou aqui numa região da Babilônia, estou no cativo. Estou cativo, não tenho como viver e ver isso. A minha visão está limitada. Ele promete aqui, ó, a terra produzirá a sua safra. Está prometendo colheita. Espera aí, nem estou na minha terra, como que eu vou ter árvores frutíferas e como vou ver alguma safra, alguma colheita? É impossível para quem está no cativeiro. Deus continua prometendo ainda algo impossível para quem está lá. Ele promete, sabe o que? Segurança. As minhas ovelhas estarão seguras na terra. Está prometendo segurança para um povo que está vivendo na terra do inimigo. Mesmo vivendo entre inimigos, Deus promete isso. Ou seja, árvores frutíferas, colheita, segurança. Humanamente, não faz sentido. Profeticamente, sim, faz todo sentido. Então, está na hora de nós andarmos profeticamente, para que o sentido do céu se estabeleça em nossas vidas. Erga as tuas mãos ao céu se você quer ser profeta mesmo. Levanta a mão e diga assim: eu quero mover no profético e no sobrenatural, mesmo que humanamente tudo ao meu redor esteja ao contrário do que eu percebo e creio, mesmo assim eu crerei, porque do Senhor vem a resposta, vem árvores frutíferas, colheita e segurança, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor, que este tempo está chegando na sua vida. Glória a Deus. Sabe por quê, queridos? Porque quem crê não é limitado pelo ambiente que está. Eu quero aqui insistir nesta verdade. Quem crê não está limitado pelo ambiente que está, mas pelo Deus que o chamou. Ele se torna ilimitado. Você vai continuar crendo no Senhor. Amém? Vire para o seu irmão e diga assim: continue crendo no Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém, meu irmão? Aleluia. Deus promete, mas a libertação é uma. Vou fazer aqui um som, você vai dizer o que é a libertação. Ó. O que eu fiz aqui? Abri uma porta. Precisa colocar um óleo nessa porta, né? Deus promete, mas a libertação é a porta para alcançar esses cenários. Ele está prometendo árvore frutífera,
Está prometendo colheita, está prometendo segurança, está prometendo que nós vamos ter uma vida de frutos, mas temos que ser libertos para alcançar este cenário. A libertação vai ser a porta que eu vou passar para que essas promessas venham se cumprir. As promessas se cumprem em quem escolhe ser livre. Quem escolhe hoje ser livre, diga amém. Então as promessas vão se cumprir na sua vida, porque a libertação não é o fim, a libertação vai ser o meio, é a ponte, é a porta, é a passagem para este novo cenário, este cenário frutífero, de colheita, de segurança, de maturidade, de consciência espiritual. Eu preciso ser liberto para chegar neste nível. Então se você se abre para viver essa libertação, aí você vai viver os resultados da palavra. Agora não venha querer ser um crente 007 disfarçado, agente secreto, que não vai dar certo. Olha, eu quero viver meia libertação. Eu quero metade do meu braço esquerdo é liberto, meu braço direito, cuidado, hein? Ele não está convertido não. Minha mãe contava uma piada que falava que às vezes a pessoa ia se batizar e deixava um braço lá de fora, né? Qualquer momento se quiser usar esse braço, cuidado. Meus ouvidos estão liberados, mas minha boca continua falando da desgraça, continua trazendo maldição, continua clamando pelo inferno, continua falando mal da vida dos outros. A minha boca é liberta, mas os meus olhos, mais ou menos. Ainda estou direcionando meus olhos, minha visão para aquilo que eu não deveria direcionar. Queridos, a libertação tem que ser completa, total e gloriosa. A libertação tem que ser um meio, uma ponte para nós chegarmos a este cenário frutífero, para chegarmos a este cenário de colheita, para chegarmos a este cenário de segurança, de maturidade. Olha, ano que vem, ano de eleição, sabe qual vai ser o tema? Pode escrever o que eu estou te falando. Vão bater forte em segurança. O brasileiro anda inseguro. Aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro é porque o povo está clamando por ajuda. Infelizmente, pessoas morreram, pessoas que colheram o resultado de suas ações. Isso é muito sério. Só que o povo de Deus vai andar em segurança. Aqui ninguém anda com fuzil, né? Aqui ninguém pegou fuzil que veio de maneiras escusas por caminhos tortuosos e chegou na nossa mão. Não, a nossa arma é a palavra. Amém? Então nós vamos viver este caminho, vamos chegar a este nível de maturidade, de consciência espiritual. E sabe quando isso vai acontecer? Está na Bíblia, está aqui na palavra, acompanhe comigo. Coloca o verso 27 aqui na tela. Nós lemos aqui, coloca o verso 27 por gentileza. Você vai entender quando que isso vai acontecer. Está falando primeiramente do cenário futuro. Árvores que vão trazer fruto, você vai ter uma vida frutífera. Está falando de uma terra que vai produzir sua safra, vai ter colheita em nome de Jesus. Está falando de segurança, as minhas ovelhas estarão seguras na terra. E aí, quando que isso vai acontecer? Diz a resposta para quando, tem que ter um quando. Quando eu quebrar o seu jugo. Na minha versão diz, quando eu quebrar as cangas de seu jugo. O que quer dizer isso? Você lembra como que um animal andava com o jugo? Eu já falei isso uma vez aqui há um tempo atrás. Deus está prometendo aqui que vai quebrar as cangas do jugo. Por quê? Porque um animal com jugo não escolhe seu caminho. Um animal com jugo, que é algo preso no seu pescoço, né? A canga que é presa, aqueles animais que eram usados para arar a terra, para sulcar a terra. Esses animais não escolhiam o seu caminho. Esses animais não escolhiam a sua rota, muito menos o seu destino. Esses animais não escolhiam a hora que eles iam almoçar ou comer. Esses animais trabalhavam duro na mão das outras pessoas, porque o animal com jugo não escolhe passos, não escolhe direção, não escolhe ritmo, não escolhe o seu destino, e este jugo vai ser quebrado na sua vida em nome de Jesus. É o processo para você chegar no cumprimento e desfrutar da promessa, porque o tema desta noite é o quê? Já colocou na tela? O tema desta noite é libertos para viver a promessa. Ou seja, para eu chegar na promessa, Deus está prometendo. Quando isso vai acontecer? Quando quebrar esse jugo que está segurando o seu pescoço. Você não está definindo o seu destino.
Você não está definindo o seu ritmo. Você não está definindo a sua trajetória. Não consegue sair desta prisão. Mas Deus está prometendo: eu vou quebrar esse jugo em nome de Jesus. Amém? Mas sabe o que eu tenho visto? Que pessoas não têm disposição. Quarta-feira cai do fogo do céu, libertação poderosa. Pessoas ficam em casa dormindo ao invés de quebrar o jugo aqui na presença do Senhor. Deus promete quebrar o jugo, mas quem é que vai chegar à presença dele? Tem que ter disposição. Tem que ter decisão. Acabou o tempo desse jugo. Eu não aguento mais esse jugo me prendendo. Eu não aguento mais esse jugo da solidão. Eu não aguento mais este jugo da doença. Não é possível, porque eu vivo tantas vezes eu fico doente. Algum jugo tem que ser quebrado. Meu avô era doente, meu pai era doente, eu vi o doente. Precisa quebrar esse jugo. Eu andei por tantos caminhos nessa vida, servi a outros deuses. Daqui a pouco vou até falar sobre isso. Parece que um jugo me persegue, um requerimento no mundo espiritual. O que acontece? Deus promete quebrar o seu jugo. Agora, quem quer ser livre de todo jugo aqui, levanta a mão e diga amém. O Senhor promete. Então quem está debaixo do jugo não vive, apenas é conduzido. Mas sabe quem vai fazer você andar em liberdade? Aleluia. Aquele que se revela em João capítulo 8. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É a promessa do Senhor. Seja livre. A palavra no hebraico aqui para libertar é pará, que representa resgatar, soltar, arrancar das mãos do opressor. Acabou, não somos animais de jugo na mão de ninguém. Nós não vamos ser conduzidos por este sistema. Já somos livres e somos cidadãos do reino dos céus. Somos aqueles da eclésia chamados para fora. Só respondi ao chamado da eclesia só cidadão livre. Já ensinei isso para vocês, né? Lembra disso? Só quem era cidadão livre, que tinha direito ao voto, direito à voz, que poderia sair de casa. Escravo não poderia sair, não. Se alguém saísse pela rua falando eclesia, eclesia, quem era escravo? Se sair, apanhava. Só que aqui não tem mais escravo. Somos livres na presença do Senhor. Aleluia. Você não é escravo de ninguém, você não é escravo do medo, você não é escravo das pessoas, você não é escravo sentimental, você não é um dependente sentimental, você não é escravo do passado, você não é escravo financeiro, você é livre pelo sangue de Jesus. Aleluia. Erga as tuas mãos ao céu e diga assim: eu sou livre. Diga: eu não sou escravo. Diga: eu sou livre. Só quem é liberto dê um forte aplauso ao nome dele. Aleluia. Oh, glória. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Canta comigo. Eu não sou mais escravo do medo. Quem é filho de Deus, canta bem forte. Eu sou. Então aplauda Jesus, você que é filho de Deus. Aleluia. Tem mais uma resposta para este quando aqui, que está nesse verso aqui, queridos, o verso 27 que nós estamos lendo, não é isso? Quando eu quebrar as cangas do seu jugo e as livrar das mãos daqueles que as escravizaram. O povo que estava lá na Babilônia, inclusive Ezequiel, eles estavam nas mãos de opressores. A outra parte desse versículo, isso. Estavam debaixo da mão do opressor. A Babilônia é um sistema que nos força. E sabe o que representa a Babilônia? É o sistema deste mundo. E a Babilônia nos força muitas vezes a nos dobrar diante de outros deuses. Mas você não vai se dobrar diante desse Deus? De letra minúscula? Então, você está fora do nosso grupo. Você não vai se dobrar diante disso? Você está falando que vai casar virgem? Então você não faz parte do nosso grupo. Você está falando isso, que você não vai entrar nesse esquema aqui da empresa? Então cai fora.
Passou no concurso para policial federal da rodoviária, não vai pegar nenhum dinheiro na mão dos motoristas que passarem ali, então você nem faz parte do nosso grupo. Ah, agora você é vereador, é deputado, já tem um esquema formado aqui, esquema do INSS, todos os velhinhos do Brasil são trouxa, vamos pegar dinheiro deles, tá nesse esquema ou não tá? E aí, a Babilônia nos força a nos dobrar diante de outros deuses. A Babilônia nos força a agradar pessoas. Só que, como diz o apóstolo Paulo, ele disse que importa agradar a Deus e não aos homens. O profeta tem que agradar a Deus. E às vezes é um peso que o profeta tem que carregar, por querer agradar sempre a Deus. Então, prefira agradar a Deus mais do que aos homens, porque a Babilônia insiste nesse processo. A Babilônia quer que você se curve a padrões que Deus nunca exigiu. Por quê? Estava lá, Nabucodonosor fez uma grande estátua. Ah, deixa eu fazer uma homenagem para mim mesmo, não é? Eu sou o rei, vou me auto-homenagear. E mais do que isso, eu quero que todo mundo me homenageie. Homenagem é ruim. Eu quero que todo mundo venha me homenagear. Difícil esse verbo, hein? Venham me homenagear. Pronto, saiu. Quase que saiu omelete. Eu quero que todos venham me homenagear. E estava lá, ó, Nabucão, bem alto. Todo mundo, no tocar da trombeta, todo mundo vai se curvar. Chama todo mundo, chama todos os povos, línguas e raças. Bota o Nabucão bem alto aí. Vai tocar trombeta, todo mundo preparado? Trombeta, agacha. Silêncio em pé. Vamos lá, vamos treinar. Trombeta, pô, tudo. Opa, ficou 3 lá atrás. Oh, vocês não entenderam a brincadeira do vivo morto? Eu falei, não. Nós não vamos nos curvar diante dessa estátua, não. Quem são vocês? Sadraque, Mesaque e Abednego. Ah, então tem uma fornalha preparada para vocês. E aí? Se o sistema preparar uma fornalha, você vai se curvar? Porque o sistema prepara a fornalha para aqueles que não se curvam diante dos padrões que Deus nunca pediu. Mas ali Jesus se revela mais uma vez, de forma poderosa. Antes de aparecer no Novo Testamento, Ele está ali no meio daqueles varões, no meio do fogo daqueles homens, porque Jesus vai estar no meio da fornalha com vocês. Se a Babilônia, se o sistema deste mundo te colocar para fora, te colocar no fogo, te expulsar, Jesus vai estar lá. Nas horas da noite, Jesus está lá. Em qualquer momento, Jesus vai estar com você. Vira para o seu irmão, seja um profeta, diga assim para ele: em qualquer hora da sua vida, em qualquer situação, na fornalha ou expulso da Babilônia, Jesus vai estar com você. Oh, aleluia! Somos livres desse sistema. João 8,36 diz que Jesus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. E este livre no grego, que é eleuteros, é uma liberdade sem restrição, sem amarras, sem donos. Ninguém é dono de você, não. Pastor não é dono de você, a religião não é dona de você, o banco, o gerente não é o seu dono, não, o seu patrão não é o seu dono. Nós servimos ao único Senhor, que se chama Jesus Cristo. Quem é filho de Deus e serve a Jesus, pode aplaudir o nome dele nesta noite e diga glória a Deus. Sabe qual vai ser o resultado dessa palavra, queridos? Olha só. Você acha que eu pulei, que eu esqueci, né? Volta um pouquinho. Eu tive uma frase que eu não falei. Volta um pouquinho, se vier. Lá no texto de Ezequiel, né? Vamos lá. Ezequiel 34, 27. Você percebe que eu não falei uma frase? Eu só pulei para o quando direto. Próxima tela. Quando eu quebrar, mas eu não disse, elas saberão que eu sou o Senhor. É isso que é o resultado. E saberão que eu sou o Senhor. Qual é o resultado dessa palavra? Uma libertação que traz uma consciência de quem Deus é. Você vai saber quem é Deus na sua vida. Elas quem? As ovelhas. Estas ovelhas, as minhas ovelhas, diz o Senhor, saberão que eu sou o Senhor. Porque quando elas forem libertas,
quando eu quebrar esse jugo, quando eu acabar com a mão da opressão, porque elas precisam saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. A libertação gera essa consciência, a consciência de quem Deus é, a consciência de quem você é nele, a consciência do testemunho que isso produz para os outros que olham de fora. Peraí, o que está acontecendo na sua vida? Você está sabendo quem é Deus na minha vida? O que aconteceu? Valeu a pena aquele demônio sair? Claro que valeu, olha só a mudança. Ah, mas eu fiquei com vergonha naquele dia que eu caí endemoniado. Olha, esquece, já passou, você já está livre hoje em nome de Jesus. E se cair de novo, fica tranquilo, vai ter que sair, tudo tem que sair. Porque todo mundo precisa saber quem é Deus na sua vida. Oh, glória a Deus. Lembra da história de Elias? Conhece a história de Elias? Elias contra a rapaziada, contra a rapa, quando era garoto. Era assim, a gente que metido no machão, né? Não sei se o Cláudio era assim, que ele brigava com tudo, não brigava? Olha, eu não era de brigar, queridos. Mas quando eu brigava, eu sempre batia em gente que era maior do que eu, tá, gente? Edita isso depois. E ela falou, pode vir todo mundo, eu contra todo mundo. Porque assim, é o sistema de proteção, né? Você criado de um jeito, sem alguém para te proteger, você procura um caminho de autoproteção. Aí você se enxerga maior do que você é. E, então era, tipo assim, eu contra todo mundo, pode vir todo mundo. E foi isso que aconteceu com Elias. Chama todos os profetas de Baal. Quanto? 400. Mais um outro, mais uns 450 para sobejar. Pode clamar o teu Deus, eu vou clamar o meu Deus. O Deus que responder com fogo, este é o Senhor. O Deus deles respondeu com fogo, sim ou não? Não. E o Deus de Israel, quando Elias clamou? Eita, caiu fogo do céu. Que saiba hoje que há Deus em Israel. Que este povo saiba que há Deus no Brasil. Que este povo saiba que há Deus em Santo André. Que há Deus em Diadema, em São Bernardo. Que há Deus neste ABC por causa de você. Porque quando você clamar, haverá resposta. Quando você clamar, o fogo do céu vai cair. Porque esta é a resposta. As pessoas vão saber que há um testemunho, que há um Deus que responde. Saiba este povo que Deus é Deus, e eles saberão que eu sou o Senhor. Para concluir esta ministração, queridos, oh aleluia, não podemos ir embora para nossa casa sem entender para onde esta palavra vai nos conduzir. Não sei se você sabe, mas eu já falei uma vez, vale a pena repetir. Nós brasileiros temos um jeito de conversar, né? A gente chega e a gente tem uma coisa importante para falar. Você fala da coisa importante logo de cara, sim ou não? Você começa a enrolar, começa a falar, ei, como é que você está? Tudo bem? Não é? Se você vai pedir dinheiro emprestado, então, e aí, como está sua mãe? A mãe até morreu faz tempo, você até se atrapalha. Você quer trazer um assunto inicial e depois, sabe de uma coisa? Você está precisando de um dinheiro. Não tem nada a ver, né? Mas você deixa o importante para depois. Outras culturas, por exemplo, a cultura europeia, mais, por exemplo, lá na Alemanha, eles são ao contrário, eles já começam do assunto importante. Eu preciso de dinheiro. Depois eu falei, e aí, como está você? Está tudo bem? No meio de comunicar do hebreu, do povo judeu, eles começam com um assunto, colocam o importante no meio e depois voltam com outro assunto depois. Então, diferente desse nosso jeito. Quando você volta para o meio do capítulo 34, você encontra um tesouro ali, uma chave, algo importante. Por que o Senhor quer que você viva a promessa? Como você vai viver esta libertação? Ele vai nos ajudar sim. E olha só, o versículo 16 é um versículo central desse capítulo que eu guardei para a conclusão desta pregação. Porque aqui Deus diz o que fará com as suas ovelhas. Quem é a ovelha do Senhor aqui? Diga amém. Então, se você está perdido, Deus promete te buscar. Porque eu procurarei as ovelhas perdidas. Se alguém está aqui, está desviado, está me assistindo, ouvindo a minha voz, a promessa do Senhor sabe qual é? Ele vai te trazer de volta. Porque eu trarei de volta as desviadas. Aqui na minha versão diz, procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. E ainda ele diz mais, eu vou enfaixar a que estiver ferida. Toda ovelha ferida será tratada
tratada pelo Senhor. Ele vai curar as ovelhas feridas. Pode ser um ferimento de morte. Tem ferimento que parece de morte, né? Fala, esse ferimento não vai sair não, pastor. Não esquece, nunca vou ser curado desse ferimento. Está aqui, ó, promessa do Senhor. A que estiver ferida, eu vou tratar. Eu vou cuidar. Às vezes tem ferida que o próprio Deus coloca, tá? Porque Ele é aquele que abre a ferida e Ele trata também. Mas Ele tem mais promessas. Que até aquela que está fraca, está fraquejando, está cansada, Ele tem uma promessa para você: eu vou te fortalecer. A perdida eu trarei. A perdida eu procurarei. A desviada eu trarei de volta. E a ferida eu sararei. E a fraca fortalecerei. É a promessa de Deus. Mas atenção, tá? Atenção. Tem algumas ovelhas que precisam ouvir isso. A rebelde e aquela que se sente toda fortinha, né? Na minha versão diz até que é a gorda, tá? A rebelde e a gorda eu vou destruir. Para falar, meu Deus mesmo. A rebelde e a resistência, Ele promete: a gorda e a forte eu vou destruir, porque eu vou apacentar com justiça. A rebeldia e a resistência ao cuidado. Aquele que é rebelde e aquele que é resistente não pode desfrutar dessas promessas. Não irá desfrutar daquilo que Deus quer derramar. E Deus quer derramar neste tempo a promessa dEle. Amém? Outro dia eu vou falar sobre a ovelha gorda, tá? E sobre essa ovelha rebelde. Mas a mensagem do Senhor para você é hoje, porque a promessa é para os livres. E a liberdade começa quando você decide responder ao pastor que te chama. Ah, mas eu estou ferido, Ele está te chamando. Mas eu estou fraco, Ele está chamando. Estou perdido, Ele está te chamando. Eu estou desviado, Ele está te chamando. Porque para cada situação, Ele tem um tratamento, Ele tem uma cura, Ele tem um fortalecimento, Ele tem um remédio para você. É o tempo de nós entrarmos por esta porta de libertação e alcançarmos esta promessa. Quem deseja viver isso, diga amém. Então é hoje, é agora. Feche os teus olhos, queridos. Aleluia. Deus está aqui. E este milagre vai acontecer em nome de Jesus. Glória a Deus, diga assim: eu sou livre, eu sou curado, eu sou tratado, eu não sou desgarrado, eu faço parte do povo de Deus, do rebanho do Senhor, para viver as promessas com árvores frutíferas, com colheita e em segurança. Em nome de Jesus. Pode aplaudir a Jesus nesta noite, aleluia. Glória a Deus, estenda suas mãos para frente. Vamos viver esta promessa a cada dia. Vai contar seu testemunho este ano. Guarda esta palavra. Eu vou ouvir o teu testemunho de forma poderosa em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, mudando a sua maneira de pensar, de agir e de viver, para que o nome dele e ele seja conhecido através de você. Vá debaixo desta palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E toda a igreja diga, dê um forte aplauso ao Senhor. Deus te abençoe, ótima semana em nome de Jesus, aleluia.